Boletim Metrópolis no ar, trazendo muita informação sobre o julgamento das Big Techs no Supremo Tribunal Federal, mas não apenas isso, a gente vai ter mais informação, tem muita coisa acontecendo aqui em Brasília hoje, nesta quinta-feira. Eu não estou sozinha, estou aqui no estúdio com a presença da nossa colunista Andresa Matais. Andresa, muito boa tarde. Boa tarde, Neila, para todo mundo que está acompanhando a gente. Seguimos no assunto. Segundo dia do mesmo assunto, a gente está meio monotemático aqui, gente, mas é por uma justa causa. E vamos continuar acompanhando o voto do ministro André Mendonça, julgamento importante para muita gente, principalmente para as plataformas internacionais que atuam aqui no Brasil, no mundo todo. Ontem eu e a Andresa estávamos conversando sobre a importância desse julgamento para essas plataformas, até porque isso pode criar uma referência para as plataformas fora do país. Esse julgamento pode criar uma jurisprudência, digamos assim, para outros países utilizarem nessas plataformas específicas. Ontem o ministro falou bastante, o julgamento começou um pouquinho atrasado, mas o ministro falou bastante. Pelo que a gente apurou, ele leu metade das 108 páginas do seu voto, então hoje a gente vai ter aí mais uma tarde inteira de voto. Exatamente, a gente antecipou, que ontem que o ministro ia passar o dia inteiro lendo aquele voto, linha por linha. Ele poderia ter feito um resumo? Poderia, mas para que facilitar a vida das pessoas se ele poderia dificultar, né? Então, hoje ele vai também fazer a mesma coisa e todas as apostas aqui em Brasília são de que o ministro Cássio Nunes, que é alinhado ali ao André Mendonça, peça à vista, ou seja, peça mais tempo para poder analisar o assunto, quando todo mundo já sabe também qual deve ser o posicionamento do Cássio Nunes. Então, o que o ministro André Mendonça fez ontem, e ele sabe que ele está praticamente sozinho nessa posição, o Supremo está com outro entendimento, a maioria do Supremo, então possivelmente só 2 ministros vão seguir essa linha de que o famoso artigo 19 é o que deve valer, que ele é constitucional. Então, o que diz o artigo 19? Que se você se sentir atingido, se tiver algum conteúdo ali ilícito nas redes sociais e você quiser denunciar, você precisa recorrer à justiça, como a gente explicou ontem, tem que contratar um advogado, tem todo o tempo da justiça para que as plataformas possam tomar uma atitude de tirar do ar se esse for o entendimento de um juiz. O que os outros ministros estão dizendo é que tem uma parte que acredita que você não precisa recorrer à justiça, você só faz ali uma notificação e as redes têm que tirar esse conteúdo do ar, e se não tirarem, aí elas serão processadas por isso. Ou o ministro Barroso, que deu ali uma calibrada, dizendo que só para alguns assuntos, como pornografia infantil, atentado ao Estado Democrático de Direito, ou você instigar as crianças e adolescentes a cometerem ali crimes contra eles próprios, aí nesses casos você não precisaria recorrer à justiça. Está todo mundo, como você bem colocou, acompanhando o mundo mesmo, não é todo mundo só em Brasília, acompanhando o que o Brasil vai fazer, porque essa é uma discussão que está acontecendo em vários países e tem um olhar ali um pouquinho com lupa, que é dos Estados Unidos, porque essas provedoras, essas empresas aí de internet, a maioria é tudo empresa norte-americana. Então, os Estados Unidos estão de olho ali no Alexandre de Moraes, também nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque eles consideram que não pode haver nenhum tipo de censura ou restrição às empresas norte-americanas. E essa questão da censura é exatamente o ponto que eles se pegam para dizer que eles não poderiam previamente dizer que você não pode falar isso ou falar aquilo. É preciso que você escreva para depois se deliberar a respeito disso. Então, esse é o ponto ali de quem discorda da mudança e no entendimento desse artigo 19. Tá, mas qual seria, o ponto principal qual seria a consequência ou as consequências principais para essas plataformas norte-americanas, principalmente? Primeiro, você disse, possibilidade de censura, mas a perda de dinheiro também. A gente tem um país gigantesco, de tamanho continental. Certamente as plataformas norte-americanas estão de olho mesmo, porque o que não falta para eles é dinheiro que vem dessas redes sociais. Pois é, eles têm As redes sociais, o Brasil é um mercado muito grande, a gente é um público que consome muito, as redes sociais, e acho que no WhatsApp, que não é rede social, mas é de uma plataforma ali da Meta, acho que o Brasil é o país que mais acessa, o WhatsApp. Elas ganham muito dinheiro em cima da polêmica, que é justamente esses assuntos
que o Supremo está atacando. Então, quanto mais polêmica, mais acesso das pessoas, isso atrai muito, né, engajamento, e quanto mais engajamento, mais publicidade, que é dessa forma que as empresas ganham dinheiro. Então, hoje o mercado publicitário, ele está ali nas redes sociais, né, é ali que as pessoas passam a maior parte do tempo, e eles direcionam também para as pessoas aquele conteúdo que as pessoas querem ver. Então, se você está falando muito que você quer comprar um tênis verde, daqui a pouco você é inundado, né, por tênis verde ali no seu Instagram, e você acaba consumindo aquilo, né, porque você, o tempo todo você vai cruzar com aquilo, isso vai instigar o teu cérebro a querer comprar. Então, é dessa forma que elas ganham. Então, elas precisam dessa polêmica para conseguir a publicidade. Então, é uma coisa até um pouco perversa, né, de que a polêmica e, às vezes, coisas que fazem mal para as pessoas acabam fazendo com que haja uma rentabilidade para essas plataformas. Então, elas dizem que elas já agem dessa forma para proibir conteúdos, né, que sejam ilícitos ou conteúdos que interfiram, né, possam prejudicar a vida das pessoas, mas a gente sabe bem que não é muito o que acontece, né, porque tem muita coisa ali que poderia ser filtrado. Bom, eu vou colocar mais gente nessa conversa. Vamos chamar o advogado Matheus Pupp, que é especialista em direito digital, para essa conversa.